Olá a todos, bom dia. Bem-vindos a mais uma Flag Talk. Hoje tenho comigo o João de Brito, já o vou apresentar, e vamos ter aqui uma longa conversa, longa não, agradável conversa, sobre acessibilidade digital e UX inclusivo. Eu sou o Jorge Oliveira, sou o Chief Enthusiastic Officer da Active Media, sou formador da Flag. O tema da acessibilidade é um tema que obviamente me interessa desde há muito tempo, e não só a acessibilidade digital, mas todas as outras. E, como já disse, tenho o João de Brito, Head of Design da D-Swiss, também é formador na Flag, Sim. e que está mais especializado nestas matérias, e portanto vamos ter aqui algumas perguntas para ele. É uma sessão online, portanto estejam à vontade para também ir ao chat, colocar algumas perguntas que queiram ver respondidas ao longo da sessão, e vamos tentar tornar isto um bocadinho mais interativo. Pronto? João, já dissemos no início, estamos a falar de acessibilidade digital e UX inclusivo. Consegues definir rapidamente o que é um e outro, onde é que eles se tocam, onde é que eles se complementam? Antes de mais, obrigado, Jorge, por esta conversa. Boa tarde a todos também que nos estão a ver. A acessibilidade é este ponto que nós deixamos sempre para trás. Deixamos sempre para alguém resolver, deixamos sempre para outros. E o digital veio trazer ainda mais barreiras, mais perda de oportunidades para aquelas pessoas que têm as suas deficiências, muitas delas bastante graves, e que têm que ter acesso a tudo como nós temos, na medida do possível. A acessibilidade digital e o UX inclusivo são dinâmicas muito parecidas, mas diferenciadas. Ou seja, elas tocam nos mesmos pontos, mas elas diferenciam-se. A acessibilidade digital é um tópico que vai mais para o que são quebrar barreiras, perceber onde é que estão os problemas e introduzir técnicas, leis e necessidades para resolver um tópico, como labels, como contrastes de cor, o que é que são as necessidades, onde é que vamos buscar, quem é que são as pessoas que têm problemas e estudá-las. O UX inclusivo também faz esta transposição, também faz este estudo, mas é mais abrangente, pode-se até dizer mais holístico, no sentido de perceber cultura, idade, dinâmicas, deficiências temporárias, por exemplo, uma mãe que está a dar de mamar e que só tem uma mão para aceder ao seu telemóvel e trabalhar com o telemóvel, ou um tablet, ou qualquer outro device digital. Portanto, é conseguir perceber como é que os dois se casam para chegar à transposição da acessibilidade digital e dar uma independência a quem de direito tem que a ter. E costuma-se dizer, muito rapidamente, que a acessibilidade digital é a base e o UX inclusive é uma evolução. Está corretamente. E, acima de tudo, no meu parecer, e o mais importante que eu vejo, é uma responsabilidade ética. É um dever moral conseguirmos desenhar e apresentar soluções para tudo. Ok. Portanto, na prática estamos a falar de duas coisas que concorrem de igual modo para o mesmo objetivo, que é qualquer pessoa, em qualquer contexto de uso, em qualquer contexto de consumo de conteúdos, conseguir aceder à informação, conseguir fazer. E tu exploras aí, e já me dás aí três vertentes que devemos atender. Há uma questão da oportunidade, uma questão da responsabilidade ética e há também um ponto legal. Queres falar primeiro da oportunidade que está aqui por trás? Bem, a oportunidade, vamos falar de negócio. A oportunidade de negócio, estamos a falar, a acessibilidade digital pode atingir um mercado de 1,3 mil milhões de pessoas que têm deficiências ou problemas cognitivos, ou visuais, ou auditivos, para aceder a algo que seja digital. Portanto, temos aqui um mercado que as empresas podem muito bem ir buscar uma percentagem desse mercado para as suas necessidades e aumentar aqui também o reach que querem ter. No entanto, há também uma reputação da marca, que é bastante importante. As marcas que fazem muito brand awareness nesta área têm muito retorno. A Apple, a Microsoft trabalham muito a acessibilidade digital porque também sabem do retorno que isso traz e das responsabilidades sociais que têm. Mas, acima de tudo, existem aqui estas oportunidades de negócio de conseguir chegar a um mercado maior. E também, ao fazer a investigação e trabalhar com acessibilidade digital, conseguimos, e o tal UX, inclusive, conseguimos inovar bastante, porque estar a desenhar para um e para o outro não faz muito sentido. Então, quando começamos a desenhar para todos, começamos a conseguir simplificar uma resposta para algo, e isto acelera
produção, soluções, vendas, tudo mais, que depois um, traz bastantes retornos. Indiretamente, também começa a prever que muito dentro do que é o talent e o talento e a captação de talento, há já muita gente que está interessada em saber se a empresa que vai trabalhar no mundo digital responde a essas necessidades. E Ok. esta parte da oportunidade é mais o que eu vejo. Passando para a responsabilidade social. Sim. A acessibilidade é um direito humano fundamental. Portanto, quem somos nós para não fazer, não dizer ou não atacar as necessidades dessas pessoas? Portanto, produzir algo que não segue os mínimos de usabilidade é negar o acesso a um direito fundamental como há bocado estávamos a falar em off, nós não estamos a ficar para nós. Certo. Portanto, os problemas com a idade e a demografia estão a extrapolar bastante. Cada vez vamos ter mais problemas de acessibilidade que têm que começar a ser trabalhados agora, que é para conseguir ser uma norma e não um extrazito que nós achávamos que tínhamos que fazer para estar ali a um canto e responder a parâmetros legais. Deixa-me só, antes de irmos falar um bocadinho da questão da imposição legal, aquilo que já estás aí de alguma forma a aflorar é que nós devemos entender estas questões, não apenas pensando nos casos extremos, que é que normalmente o que se pensa, e que alguém muitas vezes se diz, nenhuma pessoa cega quer ver o meu site. Mas antes de uma pessoa cega, há muitos níveis de questões visuais que devem ser resolvidas em acessibilidade. Portanto, esta responsabilidade é ao mesmo tempo uma resposta ao mercado e ao mesmo tempo uma atenção a quem nos rodeia, não é? É uma necessidade para toda a gente. A acessibilidade é para todos os utilizadores. Claro que temos, como tu disseste, os níveis e as intensidades de resposta que temos que dar, ou os graus de deficiência, mas nós temos que estar aptos para conseguir dar uma resposta a todos, na medida do possível. Podemos falar de alguém que tem deficiências motoras, que tem que usar ativadores por voz, mas também podemos falar para alguém que usa o telemóvel e que tem alguma fraqueza ocular que não consegue captar muita informação com luz, ou com luz muito forte. Isto é uma pessoa que nós, à partida, dizemos que não tem deficiência nenhuma, ou alguém que seja neurodivergente que não tem deficiência nenhuma. Porque não é visível, não quer dizer que ela não exista. Portanto, temos de trabalhar para estes utilizadores todos e tornar o UX inclusivo mesmo. Ok. E trazer toda a gente para este mundo. Ok. Vamos então finalmente aflorar ou falar de imposição legal. Este é aquele tópico que toda a gente quer respostas. Eu costumo comparar este tópico àquele a pedido dos clientes para pôr o nosso site em primeiro nas pesquisas do Google, que é tão possível como impossível. E é um tópico que toda a gente quer respostas. Há várias vertentes que se tem de perceber. Um bocadinho de backstory é, por exemplo, ir buscar o tema da Pisat. Okay. A Pisat nos Estados Unidos, já há perto de 5, 6 anos, foi processada por um indivíduo cego que disse que o site não estava apto para ele utilizar com os assistentes de voz. E inicialmente aquilo foi desbaratado, foi rejeitado por um tribunal, depois passou para outros e foi aceito. E o que ele alegava é que se eles estão em conformidade nos espaços físicos, também têm que estar nos espaços digitais. Okay, e havia aqui um loop que não era trabalhado. E mais tarde acabaram por dar razão. O Supreme Court nem sequer investigou ou acedeu ao pedido de recurso da Pisat, e isto abriu um precedente em que, na lei, principalmente na diretiva dos americanos com deficiência, a chamada ADA, eles tiveram que começar a olhar para o digital como uma prioridade, sendo que muita das normas que lá estavam eram de ciências físicas, ou seja, de espaços físicos. Okay. A União Europeia, o que é que fez? Criou o European Disability Act, que é a Diretiva Europeia de Acessibilidade, em que define os requerimentos de acessibilidade, tanto físicos como digitais, para produtos e serviços. Okay. E ao fazer ou pôr estes requisitos, eles disseram aos países para transpor para a lei, as leis nacionais, com o intuito que este foco tem que ser acessibilidade digital, que é websites, e-commerce, e-books, máquinas de bilhética, quiosques interativos, que estão um bocadinho em conjunto,
as aplicações móveis, Uhum. tudo isso tem que estar a ser estudado, trabalhado e estar acessível nas conformidades que eles acharem mais interessantes e que devem eh, responder às necessidades Ok. das pessoas. Mas diz uma coisa, já havia, e já existe há muito tempo, as Web Content Guidelines. Yeah. Há aqui uma sobreposição, há uma mistura, há um casamento. O que é que temos aqui? Nós gostamos de lhe chamar ajuda, no sentido que o World Wide Web Consortium, o W3C, Uhum. já há muitos anos que escreve sobre a acessibilidade e lançou uma listagem de guidelines. Guidelines que nós, dentro dos parâmetros de acessibilidade digitais, temos que seguir. Uhum. E houve um casamento entre as ver o que é que são estas diretrizes que a União Europeia quer implementar. Ok. E com com esse foco, temos uma noção das leis, do que é que pode ser aplicado e o que é que pode ser feito em relação a isso, dentro dos parâmetros, das diretrizes e dos níveis, que posso explicar. Posso explicar um bocadinho mais, porque acho que as pessoas têm esta parte do WCAG um bocadinho confusa. Uhum. O que é que são os níveis, o que é que são as versões. Nós, Ok. neste momento, estamos na versão 2.2 do WCAG. Estamos no 2.2, que é um build-up que vai acontecendo desde o 2.0, o 2.1, cada um deles vai respondendo a normas Uhum. e necessidades específicas que são construídas nesses valores e que essas versões vão adicionando. Por exemplo, a 2.1 estava mais ligada ao mobile apps e tudo mais. A 2.2 já está a trabalhar mais na parte cognitiva dos neurodivergentes Ok. e já está em modo draft e a sair dentro em pouco a versão 3.0, que vai ser uma revolução completamente diferente. Interessante porque vai olhar para o UX inclusivo e trazê-lo Ok. para aqui, Ok. que é bastante interessante, para complicar aqui as métricas, mas acho que vai ser muito bom para nós. E elas têm 3 níveis. Tem a duplo A e a triplo A. Eu diria e recomendo que a duplo A é a mínima. A Certo. mínima para Certo. quê? Porque brevemente temos uma data de adoção, que é 28 de junho de 2025. Foi a data que a União Europeia colocou para estes serviços estarem em conformidade com as necessidades da diretiva que foi chegada. E 28 de junho de 2025 vão Amanhã. começar. É amanhã. E a acessibilidade não se faz hoje para amanhã. É uma coisa que demora muito, muito tempo a fazer e precisa de estar sempre a ser calibrado. Ok. Eu costumo dizer com os meus colegas, todas as semanas estamos a calibrar o que nós estamos a fazer. 28 de junho é importante porque é a data final, mas não quer dizer que o mundo vai acabar a 28 de junho. Certo. Quer dizer que a partir de 28 de junho, todos os sites, aplicações, plataformas, softwares têm que estar em conformidade com aquilo que cada país transpôs da diretiva europeia. Por exemplo, Portugal, os requisitos são os mínimos de acessibilidade digital, Uhum. geralmente na 2.2 do PLA, depois podem variar, e tem que haver uma garantia de acesso igualitário. Agora, esta diretiva não é só digital, também é para espaços físicos, Ok. portanto tem que haver esta ligação. Vai estar muito mais focada no setor público, Uhum. na banca, nas empresas de tecnologia de informação, é muito mais esse setor que vai haver um foco para Maior. perceber esta dimensão. Ok. E lá está, o multibanco, as máquinas de bilhética, os Uhum. quiosques, Uhum. todos estes, o e-commerce, websites e mobile apps. É claro que se vocês tiverem um site institucional que não tem produtos e serviços de venda direta, vocês não precisam estar preocupados de estar em conformidade a toda a hora. Mas tem que ter Temos essa a questão preocupação. da reputação também, não é? Claro, acima de tudo a reputação. Ok. Por causa das coimas, que é o que toda a gente quer saber, é as coimas, as Sim, coimas, sim, as sim, coimas. sim, sim. Como é que isto vai funcionar? Nós não vamos ter um senhor vestido de inspector gadget que vai entrar na vossa instituição, na vossa empresa e vai começar a remexer em tudo que é Uhum. documentação. Não. Geralmente vão existir denúncias de consumidores, Ok. reclamações, Ok. e esta outra esporádica diz-se auditoria. Daí, as entidades onde vamos imaginar que é um site de e-commerce que está a responder a uma entidade reguladora, essa entidade reguladora vai pedir à empresa para atuar Uhum. dentro de um prazo legal sobre essas Ok. ilegalidades.
E a partir daí, se não entrar em conformidade, começam as multas que vão de 12.000 € para cima e é um mundo Ok. incrível. Deixa-me pegar aí num ponto que tu referiste e que encaixa aqui também com um outro tema que eu queria agora trazer. Tu disseste que junto com a tua equipa todos os dias estamos a calibrar a acessibilidade. Sim. E eu também entendo isso, ou seja, a acessibilidade não é uma coisa que se faça uma vez, mas uma declaração e está feito e nunca mais lhe toca. Ou seja, há aqui um trabalho que é continuado e contínuo em todos os aspectos, até na edição de conteúdos, onde muitas vezes as coisas Sim. acabam por quebrar mais facilmente. É sim, ou seja, isto é o trabalho para todos os dias e de hoje para a frente tem que ser regular. A acessibilidade digital nestes moldes veio para ficar. Ok. Veio para ficar. E é uma melhoria contínua, e é um trabalho contínuo. Ou seja, as empresas vão ter que ter processos e maneiras de trabalhar em que estão a monitorizar as acessibilidades sempre que façam uma release do seu produto para o mundo exterior e perceber que estão em conformidade com essas, que não têm nenhuma violação, que estão dentro das conformidades. Isso é importante que o trabalho seja feito para estar sempre a trabalhar e a otimizar e a trabalhar para uma melhor acessibilidade, porque as regras de hoje, ou as necessidades de hoje, não são para amanhã. Então, e como eu estava a dizer, ainda esta semana, e a semana começou ontem, alterei algumas partes do processo de documentação da acessibilidade, exatamente porque temos necessidade de mostrar mais informação ao engenheiro para ele conseguir desenvolver essa informação, porque estamos Ok. todos a aprender, a realidade é essa. Muito bem. Acho que já temos aqui uma big picture do que é que temos. E agora há sempre a eterna pergunta que é, e agora? Ou seja, como é que eu posso passar à ação? Consegues identificar, eu diria, 2, 3 pontos críticos que sejam muito comuns de encontrar na maior parte dos sites, aplicações, e onde possa haver um trabalho quase que imediato, mas que ao mesmo tempo pode já trazer um bom retorno em termos da acessibilidade? E, já agora, como é que eu percebo se sim ou não estou a cumprir a acessibilidade? Eu diria que tens os três pontos importantes. Primeiro é perceber o problema. O que é que são as barreiras Ok. digitais, quem é que são os utilizadores, o que é que eles têm, que métricas é que temos que estudar, Ok. que research temos que fazer e muitas vezes nós como designers não temos que inventar a roda e perceber que há novas dinâmicas para testar a acessibilidade. Não, nós fazemos muita pesquisa, é aplicá-la ao setor e escrever uma história em que temos que Certo. estudar isso. Portanto, é uma navegação confusa, são contrastes, problemas de contrastes, são rótulos ou labels no código que não estão a dar informação aos assistentes de voz. Vamos resolver o problema, tentar para saber qual é o problema Ok. e saber que pessoas incluímos. Em termos do segundo, que se calhar é o maior foco e aquele mais direto, são as diretrias do WCAG, perceber que os 4 princípios, que é o perceptível, operável, o compreensível e o robusto, que é chamado, a sigla em inglês é o POUR, que cada um deles tem linhas e pontos a serem trabalhados que depois podem ser ou não violações quando vocês fazem testes dos sites, que nos leva ao terceiro ponto. Quais são as ferramentas, o que é que podemos utilizar? Sem conhecimento nenhum, o que é que eu posso fazer? Tem várias ferramentas. A ferramenta que eu uso mais e que gosto mais, por norma, é o Stark. Também porque sou designer e o Stark faz uma transposição entre as tools que eu uso e as ferramentas. Posso fazer testes tanto num browser como posso fazer na minha ferramenta de design, neste caso é o Figma, mas Ok. pode ser outro. Para outras pessoas, podem usar o NVDA, o Talkback para Android, o VoiceOver para a Apple, podem usar, por exemplo, o Wave ou o Lighthouse ou o Wax, que são pequenos plugins ou extensões para os browsers, em que faz uma avaliação ou uma auditoria ao site em que vocês estão e vai dar um relatório, o que é que está mal, o que é que tem que estar melhor e como melhorar. E já nessa transposição que fazem, recebem muita informação que podem estudar e perceber. Ok. E depois ir atualizando e percebendo como fazer este trabalho. Também tem o Contrast Checker, que é interessante para perceber contrastes, especialmente os vários níveis de deficiência visual em relação à cor. Podemos quase que dizer que os tópicos principais podem estar a ver níveis de contraste, tamanhos de botões. Tamanhos de cor, touch points, por exemplo, o tamanho do botão para typing, por exemplo, nos telemóveis,
Eu tenho uma história bastante gira, que é uma agência que esteve a trabalhar num site de uma empresa que eu trabalhei, em que eu perguntei, então, como é que está a acessibilidade do site, como é que vocês estão a trabalhar isso? Olha, em conformidade legal, e ali eu trabalho para uma empresa suíça alemã, que tem muitos clientes na Alemanha, portanto aqui o fator stress é muito maior. E a resposta, que eu não estava à espera, é: não se preocupe, os nossos designers estão a ver as cores e os tamanhos das fontes. E eu disse, Certo. rapidamente fui ao browser, fiz uma auditoria ao site e veio o relatório a dizer, Ok. temos Não 150 chega. violações, trabalhem, se quiserem ajuda, eu estou cá para falar sobre isso. Mas Claro. acima de tudo, usarem estas ferramentas para começarem a perceber o que é cada coisa dentro do PUR e como é que se pode resolver, porque Ok. todas estas ferramentas têm muita documentação. Certo. Ok. Ahm, então, podemos passar ao tema do bootcamp. Vai haver um bootcamp sobre acessibilidade digital e UX inclusivo, que tu vais tratar dele e vais ser formador nesse bootcamp. Sim. O que é que vai ser tratado neste bootcamp? O que é que se pode esperar? Em termos de conteúdos, o que é que temos de esperar? Olha, na prática, vamos olhar para isto tudo que eu estive a falar até agora e perceber que resposta temos que dar em cada um dos pontos. Mas, acima de tudo, é perceber e trazer um bocadinho da minha experiência no mercado e perceber onde é que eu encontrei problemas e bloqueios nos processos, nas responsabilidades, quem é que tem que fazer o que dentro da organização, o que é que o Product Manager tem que fazer, neste caso, o que é que um engenheiro o que é que ele tem de responsabilidade, o que é que o designer tem. Ok. Lá está, o designer acha que tem que olhar para as cores, para as letras e isto visualmente está lá. É muito mais que isso. Certo. Portanto, fazer documentação para entregar, perceber as necessidades que têm que ser feitas. Os designers têm que começar a perceber que têm que criar interfaces mais inclusivos, perceber, por exemplo, se usam uma biblioteca como Material ou como o Human para iOS, perceber o que é que eles já fazem de acessibilidade e como é que eu vou trabalhar com isso, porque às vezes podes nos limitar naquilo que nós podemos colocar. Programadores, não vamos estar a programar código, vamos estar a perceber como é que é esta linguagem, como é que eu recebo a informação e o que é que eu tenho que estar a colocar como responsabilidade daquilo que é o meu input para este processo. Para as empresas, capacitar product managers, account managers, quem vocês acharem que fala com clientes, que tem que dar resposta, que tem que perceber qual é as necessidades e trazer esta informação toda, mais técnica, e a outra mais também de inclusão, porque a parte do UX inclusivo é muito importante mesmo. Olhar para todos os espectros, e criar processos, perceber como fazer research, que é uma coisa que ainda não falei, gostava também de abordar aqui, que é fazer muita pesquisa com pessoas com deficiências para perceber o que é que vem. Para já é uma gratidão enorme. Certo. Depois nós não sabemos o que é que são as necessidades deles Sim. diariamente. E segundo, fazemos alguns exercícios de estarmos na pele e tentar fazer. Sim. E às vezes só fechar os olhos. Sim. Só fechar os olhos e testar. Posso até dizer que o meu QA tester, um dos que nós estamos, que felizmente tem uma equipa de QA muito boa e que me dá sempre na cabeça para eu melhorar também a minha acessibilidade, ele geralmente testa com os olhos fechados e a fazer, usar os comandos para perceber se a resposta e a documentação que eu dei está a dar resposta ou não. Certo. Boa. Muito bem. Então, resumindo isto tudo, no final do bootcamp, o que é que os participantes esperam vir a saber? O que é que vão aprender neste bootcamp? Resumindo. São os 4 módulos principais, que é as barreiras digitais, as diretrizes do WCAG e como os aplicar e como os perceber, não só na parte básica de violações, mas como também documentar. Testar a acessibilidade na prática, trabalhar aqui alguns pontos de como fazer estes testes, ir para a rua fazer um guerrilha ou usar um laboratório para o fazer, e temos bastantes laboratórios em Portugal para os fazer, o que é bastante bom, e como convencer as empresas a investir em UX inclusivo, porque efetivamente traz muito retorno. Muito retorno. Tens algum primeiro argumento que possa ser já usado para este último ponto? Alguma pedra de toque assim já? Queres avançar já algum? Consegues? Olha, um dos primeiros pontos, por exemplo, para designers é a quantidade de documentação que nós temos que fazer, e quanto mais rápida vamos conseguir fazer, mais inerente a nós vai estar e menos problemas vamos ter a tentar perceber o que é que temos que incluir. E depois também aprendemos que nós somos veículos
de informação dentro das empresas que trabalhamos e temos que promover essa acessibilidade. Ok. E é vir aprender, Uhum. que é para fazerem também esse trabalho de divulgação dentro das empresas e trazer mais pessoas. Ok. Boa, boa, boa. Muito bem. Então, olha, já nos chegaram, entretanto, algumas perguntas Mas é de isso. pessoas que estão a assistir a esta nossa conversa e temos aqui uma primeira do Francisco Chagas, que ele pergunta como medir eficazmente o impacto da acessibilidade na experiência do utilizador. É assim, da mesma maneira que tu medes o impacto de UX, quando estás a fazer, ou a medir o impacto da tua solução e para saber se ela teve sucesso ou não. Ok. A única coisa que eu diria que tens que fazer é escrever uma história direcionada para o problema da acessibilidade e medir dentro da métrica que tu tens, perceber o impacto dessa acessibilidade nas conversões, perceber, fazer estudos, por exemplo, se estiveres numa parte de e-commerce, perceber qual é o teu volume e qual é que é o teu mercado que tem questões de acessibilidade, e com isso medir a drop rate, perceber se aquilo afeta o revenue, se não afeta, como é que isso Certo. pode crescer e como é que isso pode ser melhorado, porque um dos exercícios que nós temos que fazer é não colocar a acessibilidade digital e as pessoas com deficiências num patamar diferente. Não, é trazê-las para este patamar e simplesmente são utilizadores que têm aquelas necessidades. E nós, quando estamos a desenhar, porque fazemos algo visual para alguém ver, também temos que fazer para alguém que não vê. Certo. Portanto, o UX inclusive é fazer isto, é simplificar, que é para não ter que estar a fazer não sei quantos processos diferentes. Vais-me lembrar um bocadinho há uns anos atrás, quando tínhamos websites não havia responsive, portanto tínhamos o M ponto qualquer coisa Sim. e o outro normal. Quer dizer, não, é para todos. Ok. Ou quando tínhamos o site em Flash e o site em paralelo em HTML. E ainda existe. Sim, é algo. Então sites em Flash são ótimos para a acessibilidade, para aqueles que ainda os tiverem. Sim. São São felizmente, fantásticos. felizmente já não há muitos. Exatamente. Ok. Temos uma outra pergunta do Luís Oriola, que pergunta a ele, prosseguindo o princípio de que a acessibilidade digital é para todos, de que forma conseguimos garantir que a par das pessoas cegas, as pessoas neurodivergentes e as pessoas surdas conseguem também aceder à informação e usar as plataformas digitais? Olha, essa é uma pergunta que me toca pessoalmente, Uhum. para já porque sou neurodivergente e comecei a perceber, quando comecei a trabalhar, esta acessibilidade digital, a quantidade de problemas que eu tinha, que eu pensava que eram, Certo. pronto, coisas da vida, né? E como é que isto afeta o meu trabalho? Ok. Como é que afeta o meu dia a dia no mundo digital? Tem que haver um trabalho conjunto entre designers, engenheiros, UX researchers. Se houver este role dentro da vossa empresa, para isso, não, UX, UI ou Product Design, tem que o fazer. Tem que haver psicólogos, tem que haver criador de conteúdo, que é muito importante, que não se está a trabalhar muito. Na estávamos a falar disso. A criação de conteúdo acessível é muito importante. E juntar isto tudo para uma solução que traga a necessidade que nós temos. Os neurodivergentes, por exemplo, têm que ter uma redução da carga cognitiva. Certo. Eu estou num processo de checkout, tenho problemas com pop-ups que aparecem com muita informação e que me trocam os botões, por exemplo, a hierarquia. Certo. E às vezes não percebo, acho que fiz uma ação e o processo está feito, por exemplo, fazer as compras online, penso que executei a tarefa e por alguma razão não executei, Certo. e tem que aprender com isso. Portanto, isso tem que ser trabalhado, tem que se usar, usar princípios de Gestalt, isso é muito importante. Todas estas necessidades têm que ser trabalhadas. As pessoas surdas é a criação de conteúdo acima de tudo. Capacitar muito os intérpretes de linguagem gestual para os trazer e perceber o que é que eles entendem da necessidade que as pessoas têm. Como estávamos a falar há bocado, quando temos um vídeo, eliminar os autoplays, principalmente para neurodivergentes. E onde é que colocamos a imagem, como estavas a falar há Do bocado? intérprete de língua gestual. Isso é muito importante, dependendo do espaço cultural onde estamos e da linguística que temos. Certo. Portanto, é um trabalho conjunto, que eu gosto muito de aliar a psicologia, por exemplo. Sim. Que é também um grande aliado no design em geral. Muito melhor, portanto, muito menos. temos que trazer para aqui. Ok, perfeito. Temos mais uma pergunta da Ana Neto, que diz que métricas ou KPIs podem ser usados para mostrar o retorno em investimento em acessibilidade digital. Se estiveres a falar numa conformidade, se estiveres a falar num retorno legal, é 100% de conformidade com Não há multas. o que o direito fizer. Não haver multas
é não haver danos reputacionais. Uma pergunta que me fazem muito é: sim, mas eu na minha plataforma uso uma ferramenta exterior para fazer gestão de RGPD, por exemplo. Legalmente, o problema é dessa pessoa, dessa plataforma, mas o dano reputacional que tu tens é teu. Claro. Portanto, se calhar, as métricas que eu diria são as métricas que nós utilizamos normalmente com UX, mas melhorar o UX, melhorar a inclusão, aumentar a acessibilidade e reduzir os riscos legais é aquela parte que dá o retorno. Ok. E depois, internamente, e como isto é um trabalho conjunto e de equipa, perceber com os product managers, o business analyst, quais são as lógicas de negócio que nós temos de trabalhar para melhorar alguns pontos. Mas isto é um trabalho que tem que ser não só customizado, mas tem que ser adaptado às necessidades da tua empresa. Okay. Eu julgo que também já estamos no fim do nosso tempo e, portanto, resta-nos fechar. Antes de nos irmos embora, recordar que a FLAG tem 2 cursos sobre acessibilidade digital, onde podem aprofundar os temas. O monoprograma Acessibilidade em UI UX e o bootcamp que o João Brito vai dar, que começa dia 5 de maio, o monoprograma começa dia 24. Para dia 28 de abril, ia dizer 28, mas não, dia 8 de abril, vamos ter aqui o Gabriel Augusto, que vamos falar sobre Quick Wins no ChatGPT em 45 minutos. Ele diz que nos vai dar dicas, estratégias intermédias e funcionalidades avançadas ao ChatGPT e, portanto, acho que cá estaremos para ouvir os truques do Gabriel. Portanto, se isto vos interessa, inscrevam-se. Eu acho que da nossa parte resta-nos despedir-nos. Obrigado, João. Obrigado, Jorge. Obrigado, Flag. Esclarecedor. Obrigado, Flag. E até breve. Até breve. Obrigado.